a discricionariedade, que é complicada, meio odiosa. Talvez se eu fosse legislador nem desse, mas a lei deu. Mas só para exercer um tipo de ação penal, via proposta ou via transação. Mas, repito, nas duas hipóteses, denúncia oral ou proposta de transação penal, o Estado, o Ministério Público, está atribuindo a alguém a prática de uma conduta típica, ilícita, culpável e postulando uma aplicação de pena. Está exercendo a ação penal. Perceberam? Então, não se adotou o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, repito, só ocorre quando, presente as condições da ação, o Ministério Público pode arquivar ou requerer o arquivamento, deixar de manifestar em juízo a pretensão punitiva. E a lei não disse isso. Presente as condições da ação, ou faz a proposta, ou faz a denúncia oral. Está exercendo a ação penal pública condenatória. Acho que continuamos com o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal nessa perspectiva. Agora eu gostaria de falar um tempinho, não sei, acho que estou com 25 minutos, 30 minutos, sobre a suspensão condicional do processo. Diz lá o artigo 89 da 9.099, isso nós já estamos cansados de saber, que se a infração tiver a pena mínima não superior a 1 ano, né, furto 1 a 4, pena do furto 1, a pena mínima não é superior a 1 ano, é 1 ano. Então, cabe a suspensão condicional do processo, né? Embora não seja uma infração de menor potencial ofensivo. Isso não tem nada a ver com o juizado especial criminal. A suspensão condicional do processo, por empenho do professor Weber, pegou uma carona na 9.099, né? Não é peculiar ao juizado especial, estamos cansados de saber disso. Então, na vara criminal, num furto, por exemplo, eu faço denúncia e posso propor a suspensão condicional do processo. Porque a pena mínima combinada em abstrato, não é superior a 1 ano. Então, diz a lei que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá, também usa essa expressão poderá, fazer a proposta ao réu, ao imputado, ao acusado, de suspensão condicional do processo. Diz a lei, presente os requisitos do sursi, e desde que ele não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime. Antes de examinar a natureza do Instituto, já faria algumas advertências aqui, né? Alguns questionamentos. Deixa eu trocar a fitazinha aí. Trocou? Por exemplo, eu acho que é inconstitucional impedir a suspensão condicional do processo por estar aquele réu sendo processado em outro juízo. A lei aí está identificando o processado com o condenado. E são situações diferentes que o legislador não pode identificar, em razão do princípio da presunção de inocência. A lei fala, não caberá a proposta se o réu estiver sendo processado ou condenado por outro crime. Está identificando o condenado ao processado. Então aí me parece inconstitucional. Acho que o juiz deve veicular a proposta, homologar a suspensão condicional, dar um prazo de 2 a 4, dar um prazo de 4, esperar que aquele outro processo seja julgado. Se ele for absolvido, cumpriu as condições, extinta a punibilidade nesse processo aqui. Se ele for condenado por outro crime, ele revogaria, cassaria a suspensão condicional. Mas não inviabilizar a suspensão condicional porque aquele imputado, aquele denunciado está sendo processado por um outro crime, do qual ele pode ser inocente e se presume inocência até a sua condenação, né? Essa é uma questão. E depois os requisitos do sursi, né? Porque a ideia do professor Weber era justamente essa. Ele que foi, como falei, o criador do Instituto, né? O idealista do Instituto, o idealizador do Instituto, melhor dizendo. Ele percebeu, poxa, a gente sabe que se o cara for condenado, vai pegar 1 ano, vai ter sursi, suspensão condicional da pena. Por que a gente não suspende o próprio processo por economia processual? Tendo a vantagem que aí ele não é condenado. Lá ele é condenado, é reincidente. Aqui suspende o processo, não tem citação, não tem interrogatório, não tem isso, não tem aquilo. E já sabemos que vai suspender mesmo, suspende o próprio processo, né? Por isso que para que haja suspensão do processo é preciso que ele não tenha sido condenado por outro crime. Acho inconstitucional o fato de estar sendo processado, como falei, e presente os outros requisitos do sursi, né? Não tem nada a ver com o sursi aqui. Acho que aquela expressão da Amado de Jesus, sursi processual, é indevida. Não tem nada a ver com o sursi. Apenas os requisitos do sursi são requisitos também para a suspensão condicional do processo, né?
E aí o legislador, não sei se de caso pensado, não distinguiu crime culposo do crime doloso, não limitou no tempo a primeira condenação. Então, se eu fui condenado há 20 anos atrás, há 30 anos, por um crime culposo, e agora sou acusado de um furto, de uma lesão corporal grave, né, cuja pena mínima é 1 ano, não poderia o promotor fazer a proposta de suspensão, porque eu já fui condenado por um crime. A lei não distingue culposo, doloso, nem dá aquele limite dos 5 anos para cair a reincidência. E, por outro lado, a condenação por contravenção não é empecilho à proposta de transação penal, né? Isso está dito na lei, me parece que o legislador talvez não tenha pensado bem, né? Acho um absurdo que, por ter sido condenado há 30 anos por um crime culposo, agora eu não possa ter direito a uma suspensão condicional do processo. Talvez tenhamos que criar aí, por analogia, aqueles 5 anos da reincidência para permitir a suspensão condicional se ele foi condenado por outro crime há mais de 5 anos atrás. Acredito, temos que tentar uma interpretação nesse sentido. Mas não é isso que eu queria sustentar, ou discutir, ou debater aqui com vocês. Feita a proposta, aceita a proposta pelo réu, denunciado, o juiz homologa e suspende o processo pelo prazo de 2 a 4 anos, estipulando aquelas condições que a lei prevê, e permite a lei que o juiz preveja outras condições, desde que adequadas à situação do fato, ao réu, etc, né? Não tem sentido o juiz proibir o réu que aceitou a suspensão condicional de sair depois das 24 horas, se ele é vigia noturno, se ele é motorista de táxi e trabalha à noite, né? Se ele é motorista de ônibus interestadual e trabalha à noite. Quer dizer, as propostas, ou melhor, as condições da suspensão têm que ser adequadas à situação concreta do fato e do agente, inclusive. Se ele é vigia noturno, não pode o juiz proibir. Se ele é vigia de boate, segurança de boate, que é uma profissão também, né? Ele tem que estar à noite nos lugares, né? Trabalhar à noite nos lugares. Eu me lembro aqui, e aí vou copiar o professor Weber, já que eu estou substituindo o Weber, né? Nessa parte agora, uma brincadeira que ele sempre... Que não é verdade, não é brincadeira não, porque por ser verdade é até mais engraçado. Fato que aconteceu numa comarca do interior, porque o professor Weber foi promotor em Minas, depois foi ser juiz em Minas, depois juiz em São Paulo, juiz no Rio de Janeiro e aposentou-se como desembargador, né? O professor Weber conta uma história concreta a respeito dessa coisa de padronizar as condições da época do sursi e hoje da suspensão condicional. Aquelas condições já padronizadas, impressas no computador, que se apresenta a todos e quaisquer réus, né? O que é um absurdo. Então ele conta uma história que foi real, ele era promotor na comarca, que a mulher de um procurador de justiça, por um atropelamento, foi condenada por lesão corporal culposa, numa cidade do interior de Minas. E na audiência de monitória, veio aquelas condições impressas: não portar arma, não beber, não frequentar casa de prostituição, etc, etc. Então o juiz perguntou: a senhora aceita as condições? Quer dizer, dentre elas, não frequentar casa de prostituição. Como se ela frequentasse, né? Aí ela aceitou, o sursi, lógico. O jornalista local, inimigo do procurador de justiça, colocou na primeira página do jornal: juiz proíbe mulher de procurador de frequentar prostíbulo. Está mentindo? Falou a verdade, né? Porque aquelas condições padronizadas que o juiz não adequa àquela situação concreta. O procurador ligou para o jornalista, ameaçou até fisicamente, parece, né? De processar, etc. O jornalista não é bobo, né? No dia seguinte saiu outra manchete: procurador se insurge contra a proibição de sua mulher frequentar prostíbulo. Jornalista não dá para brincar, não, né? É fato verdadeiro. O Weber sempre contava, né? E conta. Mas, enfim, a questão que eu quero colocar aqui é a seguinte: a proposta de conciliação, ou melhor, a suspensão condicional do processo é um direito subjetivo do réu ou uma faculdade jurídica do Ministério Público? Mais ou menos recentemente o Supremo enfrentou a questão, mas não é porque o Supremo decidiu de um sentido ou de outro que a questão está pacificada e não merece ser debatida e discutida, porque felizmente ainda não temos, espero não tenhamos nunca, a súmula vinculante, né? Que seria um atestado de óbito quase do próprio movimento do direito alternativo, né?
Se bem que a súmula vai se manifestar por palavras, e as palavras, como a lei merece interpretações, nós vamos interpretar as súmulas também. Então vai ter que ser súmula da súmula, né? Porque a lei se manifesta por palavras, palavras têm vários sentidos. A súmula vai se manifestar por palavras, a gente cinicamente vai começar a interpretar a súmula também, né? Enfim, o Supremo está entendendo, na minha ótica até corretamente, que não é um direito subjetivo do réu, né? E a doutrina toda estava inclinada a sustentar, presente aqueles requisitos, é um direito subjetivo do réu a suspensão condicional do processo. Eu faço uma leitura sistemática, acho que é, não sei, me parece que sim, diferente. Eu vejo a coisa dentro do sistema processual penal. A ação penal pública é obrigatória e indisponível. Aliás, o princípio da indisponibilidade é um consectário lógico, embora não necessário, do princípio da obrigatoriedade. Presente as condições da ação, o Ministério Público tem o dever de exercer a ação penal. E não teria sentido permitir que no dia seguinte ele desistisse da ação. Obrigá-lo a exercer e permitir que no dia seguinte ele retirasse a acusação, desistisse da ação, extinguisse o processo sem julgamento de mérito, como acontece no processo civil. Se bem que no processo civil, feita a citação, precisa do consentimento também do réu para a desistência da ação, né? Então não tem sentido. O princípio da indisponibilidade é uma consequência lógica do princípio da obrigatoriedade. Então o sistema sempre trabalhou dessa maneira. Presente as condições da ação, em sendo ação pública, o Ministério Público tem um dever de manifestar em juízo a pretensão punitiva. E não pode desistir da ação que tenha intentado. Artigo 42. A ação é indisponível. Pode opinar pela absolvição, lógico, e deve, em alegações finais. O juiz pode condenar, e eu estou quebrando tudo aqui. O juiz pode condenar ou pode absolver. O Heitor já até se inclinou um pouco para o lado assim, que de repente eu estou... Uma lesão culposa depende de representação agora, então você não vai representar contra mim, né? Veja bem, eu trabalho dessa maneira. A ação pública é obrigatória. E por conseguinte, diz a lei, diz o código, ela é indisponível. Essa é a regra geral. Veio o legislador, acho que de forma salutar, e disse: entretanto, se o crime não tiver a pena mínima superior a 1 ano, se ele não foi condenado por outro crime, presente os requisitos do sursi, o Ministério Público poderá propor. O que está dizendo? A ação é indisponível. Entretanto, presente esses requisitos, o Ministério Público pode dispor do que era indisponível.